Ok, irmãos, vamos partir para a nossa 11ª aula. Nessa 11ª aula, nós vamos ver o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 22. Mas lembrando aqui, irmãos, na aula passada, nós vimos mais uma esfera do relacionamento do cristão em que ele precisa demonstrar respeito. E essa esfera é o respeito no relacionamento entre cristãos, dentro da comunidade. Nós sabemos disso quando ele fala que devemos ser fraternalmente amigos, certo? No trato uns para com os outros. Ele cita especialmente a questão da língua, ok? O cuidado para com a língua. Especialmente a questão da retaliação, certo, irmãos? Então, em todas essas esferas, Pedro tem um cuidado, ou tem tido um cuidado muito grande com essa questão da retaliação. A maneira correta de reagirmos às situações adversas provocadas por outras pessoas, não é retaliando, mas fazendo o bem, ok? Então foi isso que nós vimos na aula passada. Vamos então para o conteúdo dessa nossa aula de agora. Vamos lá. Ok, irmãos, então indo aqui no nosso esboço, passando rapidamente, nós já vimos aqui estes 3 pontos, o A, B, na verdade esses 2 pontos, o A e o B, e na aula passada nós começamos, na verdade concluímos o ponto B. Nós vimos na aula passada, como a gente acabou de recapitular, onde o apóstolo Pedro agora ele encerra aquele círculo de relacionamentos onde o respeito é a chave para a postura cristã, para dar um bom exemplo no meio dos gentios. Nós vimos isso nas autoridades, com os patrões, marido e esposa, ou seja, na família, e também dentro da igreja. Agora, nessa aula, irmãos, nós vamos entrar no ponto C, onde o apóstolo Pedro vai apresentar mais uma responsabilidade dos crentes neste mundo. É mais uma consequência daquilo que foi dito no ponto A, de como nós cristãos podemos ter um bom procedimento no meio dos gentios, ok? O que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar durante a nossa estadia como peregrinos e forasteiros deste mundo. Então, o ponto C, ele vai falar a respeito de fazer o bem, certo? De sermos zelosos do que é bom. E nós vamos ver este ponto C também em 2 partes, ok? Nós veremos, em primeiro lugar, o apóstolo Pedro demonstrando essa responsabilidade. Depois ele dá um exemplo de Cristo e o exemplo de Noé. Depois ele retoma o exemplo de Cristo no capítulo 4, versículos de 1 a 6. Então nós veremos agora até o final do capítulo 3, a aula que vem nós veremos do capítulo 4, versículos de 1 a 6, ok? Então vamos lá. Bem, irmãos, a partir aqui do versículo 13, o apóstolo Pedro ele vai começar a considerar agora a possibilidade da perseguição ocorrer. Então, ele começa o versículo 13 falando aqui quem é que vos há de maltratar. Então, pelo contexto da carta que nós já temos visto aqui, existia uma certa oposição, uma certa resistência aos cristãos ali naquela região. E essa resistência já estava tomando rumores de algo vindo do próprio imperador Nero, ok? Então já se estava surgindo rumores de que a perseguição começada em Roma iria se estender ali para a região da Ásia. Então Pedro escreve esta carta para consolar, para confortar, por isso que ele começa falando de salvação, por isso que ele usa muito o termo peregrino e forasteiro, a confiança em Deus. Mas especialmente ele também trata a respeito de como nós devemos nos comportar neste mundo. E de uma forma, como é que esse nosso comportamento pode inclusive amenizar
a perseguição, amenizar o sofrimento. O apóstolo Pedro já falou até aqui várias vezes em que o bom comportamento poderia calar os ignorantes e até mesmo converter, até mesmo ganhar alguns incrédulos para Cristo, certo? Então agora ele vai cogitar a possibilidade de que de fato haja sofrimento, de que de fato haja um movimento organizado para maltratar os cristãos. Então o versículo 13, irmãos, ele apresenta aqui a responsabilidade. Ele diz: quem é que vos há de maltratar? Se fordes zelosos do que é bom. Então aqui a responsabilidade que Pedro dá é que sejamos zelosos do que é bom, certo? Então aqui, irmãos, ele está utilizando zelosos, a palavra zelo na língua original, e ela tem a ideia de alguém cuidadoso, certo? Então quando ele fala aqui em ser zeloso do que é bom, ele está falando aqui de tudo isso de que ele já falou até agora, desse bom comportamento, dessa boa postura, certo? Então ele está falando aqui, quem é que vai maltratar vocês se vocês forem pessoas cuidadosas em ter esse tipo de bom comportamento, em obedecer ao imperador, em ser cuidadoso no seu trabalho, em ter uma família equilibrada, certo? Então, basicamente, é isso que Pedro está dizendo, a nossa responsabilidade de fazer o bem, de fazer aquilo que é considerado bom dentro da sociedade. Mas, especialmente, irmãos, Pedro não pensa aqui naquilo que é bom como puramente algo secular, aquilo que é aceitável na sociedade, de tal forma que, se as situações fossem outras, você não precisava fazer isso. Não. O bom na mentalidade de Pedro é aquilo que agrada a Deus. Ser zeloso do que é bom é ser zeloso daquilo que agrada a Deus. Então nós vimos que é agradável a Deus o respeito às autoridades, o respeito aos patrões, o bom relacionamento conjugal. Isso é agradável ao Senhor, e o respeito, o cuidado dentro da família de Deus. Então o povo que é zeloso por fazer aquilo que agrada a Deus, ele naturalmente não vai atrair oposição. Por quê? Porque naquela sociedade, irmãos, assim como hoje também, as pessoas que andam direito não sofrem tantas consequências negativas na sua vida em sociedade. Então você nunca vai ser preso se você não cometer nenhum crime. A sua família, certo, nunca vai entrar ou passar por crises e oposições, certo? Nunca vai ser criticada se a sua família viver uma vida equilibrada. Agora, criticada sim diante da sociedade como sendo uma família que anda desordenadamente. Enfim, não há oposição quando os cristãos andam direito. Isso é o estado natural. Mas olhe o que é que ele usa aqui no versículo 14. Ele usa um mais. Ou seja, é possível sim que essa condição natural das coisas não continue assim. É possível sim que na sociedade os cristãos, mesmo sendo pessoas zelosas do que é bom, mesmo sendo cumpridores da lei, respeitando as autoridades, sendo bons empregados, tendo famílias exemplares, eles mesmos na comunidade sendo pessoas tendo relacionamentos equilibrados, mesmo assim, ainda os cristãos podem sofrer por causa da justiça, ou seja, sofrer por causa da sua salvação, sofrer por fazer o que agrada a Deus, certo? Então Pedro está aqui
colocando para eles a possibilidade de que de fato eles viessem a sofrer por seguir a Deus, a sofrer por fazer aquilo que é certo. E aqui, irmãos, o versículo 14, o final do versículo 14, ele é uma citação também, ipsis literis, do Salmo, ou do livro de Isaías, capítulo 8, versículo 12. Lá em Isaías 8, 12, o profeta diz assim: não chameis conspiração a tudo quanto este povo chama conspiração, e não temais aquilo que ele teme, nem por isso vos assombreis. Então, como eu disse, aqui eu estou lendo em outra tradução, mas a ideia é a seguinte: não se amedrontem com as ameaças dos outros e nem fiquem alarmados. Então, por quê? Porque nós somos bem-aventurados por sofrer por causa da justiça. Então, aqui você tanto tem uma citação do Sermão do Monte, quanto uma citação de Isaías. O Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, disse: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, bem-aventurados, vocês são abençoados por sofrer por causa de Cristo. Então, o que nós não podemos fazer? Não vamos ficar alarmados ou amedrontados com isso. Vamos confiar em Deus, certo? Vamos temer mais a Deus do que aos homens. Vamos ficar mais tementes ao que Deus pode fazer conosco do que ao que os homens podem fazer conosco. Então, isso é o que nós não podemos fazer. Já o versículo 15 tem aqui um antes. Agora, positivamente, como nós devemos lidar com a possibilidade da perseguição? Como é que o cristão pode ou deve lidar com a possibilidade de sofrer por causa da sua fé? A resposta é: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então aqui, irmãos, você tem um grande mandamento de Pedro, certo? O mandamento de santificar a Cristo em nosso coração. O que é que Pedro está querendo dizer com isso, irmãos? Santificar a Cristo é você consagrar o Messias. Cristo havia se tornado, que era um título, se tornou um nome. Então, santificar a Cristo é você consagrar, é você separar para uma posição especial. Então, Pedro está dizendo que nós devemos consagrar o Senhor Jesus Cristo em nosso coração. E qual é a posição que Cristo deve ocupar em nosso coração? A posição é de Senhor. E a palavra Senhor na língua grega, irmãos, é a palavra Kyrios, que era a mesma palavrinha utilizada para referir-se a César. Então, a perseguição de Nero era uma questão de quem as pessoas amariam mais, a Nero ou a Cristo. Quem era o Senhor, Nero ou Cristo? Então, os cristãos precisavam se preparar para a perseguição, consagrando o Senhor Jesus Cristo como o César deles, como o imperador da vida deles, compreendendo, consagrando que o seu imperador de fato é Cristo e o seu reino não é deste mundo. O seu reino é aquele que Cristo há de dar na sua vinda, certo? Agora, como é que você expressa então que consagrou a Jesus e não a César como o Senhor da sua vida? O apóstolo Pedro usa aqui pelo menos 2 particípios. Você tem aqui o estando sempre preparados e o fazendo todavia com mansidão. A ideia aqui, irmãos, é como é que você vai
expressar que Cristo é o seu Senhor, preparando-se para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Aqui no versículo 15, irmãos, a palavrinha traduzida aqui por responder é a palavrinha apologia, que originou a nossa palavra apologia ou apologética. É dar uma resposta, certo? Só que aqui, nesse contexto, ela tem a conotação de uma defesa feita diante de um tribunal. Isso foi a mesma palavra que Paulo utilizou em Atos 22, quando ele pediu para as pessoas no tribunal ouvirem a sua defesa. Então aqui Pedro está cogitando a possibilidade dos cristãos serem levados para tribunais para afirmarem se creem em Cristo, se são seguidores de Cristo ou não. Então Pedro está dizendo aqui, estejam prontos para dizer que sim, para responder que sim, que a esperança de vocês está em Cristo e não em César. E isso vindo de Pedro, irmãos, é maravilhoso, é espetacular, porque Pedro fez justamente o contrário disso com Cristo. E agora ele está expressando essa convicção, essa graça do perdão de Cristo e de que ele mesmo agora estava pronto para jamais negar o Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo aqui que é preciso que haja uma defesa oral quando as pessoas perguntarem a respeito da nossa esperança, certo? Então isso daqui, irmãos, é um texto muito relevante para o contexto da apologética. Na verdade, é o versículo predileto do ramo da apologética. Porque ainda hoje, irmãos, nós somos constantemente conclamados a expressar nossa fé. Ainda hoje você tem a oportunidade de expressar a sua fé em Cristo no seu trabalho, na sua escola, em vários momentos, em várias conversas. E o texto aqui está dizendo que nós precisamos estar sempre prontos para exibir o porquê que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, a razão da esperança que existe em nós. Então aqui você tem o mandato de Pedro, não só para os seus leitores que estavam na iminência da perseguição, mas para todos nós, que nós devemos estar preparados para exibir e proclamar a nossa fé. O versículo 16 tem um outro particípio aqui, que agora vai dizer sobre como é que nós devemos dar essa resposta. Ele diz que é com mansidão e temor e com boa consciência. Mansidão aqui, irmãos, e temor são duas palavras que refletem o respeito que ele tanto falou até aqui, certo? Então, a defesa da nossa fé, ela precisa ser feita com respeito, respeitando, jamais desrespeitando as autoridades e com boa consciência, certo? O que Pedro quer dizer aqui com ter uma boa consciência? A palavra traduzida aqui por boa, irmãos, é a palavrinha agathos. E ela tem a ideia daquilo que é claro, daquilo que é correto, certo? Daquilo que é, de fato, o certo a ser feito. Então, a consciência correta. Qual é a consciência correta? É a consciência do que nós precisamos fazer. Então, a consciência sempre diz respeito a isso. O que é certo de se fazer e o que não é. Então, a boa consciência é a consciência daquilo que é certo a se fazer. Então ele está dizendo que quando os cristãos são chamados para defender a sua fé, que eles tenham a consciência de que o certo a se fazer é defender a Cristo com mansidão e com temor. Para que dessa forma, irmãos, as pessoas que acusavam fossem envergonhadas. Isso por quê? Porque se os cristãos são acusados de transgressores da lei, e quando são levados para o tribunal mostram que não são transgressores da lei,
mas que são pessoas respeitosas às autoridades, os acusadores eles são envergonhados como falsos acusadores. Mas é possível que isso não aconteça. É possível que quando você for ser levado para o tribunal, não haja o que fazer, as pessoas não se envergonhem e você então vai ser condenado. É isso que o versículo 17 diz. Se for da vontade de Deus que você sofra então sofra porque você praticou o que é bom e não o que é mal. Então sofra não por ter retalhado, não por ter feito o que é errado, não por ter feito o mal, mas por ter sido zeloso do que é bom. Então, se você for para sofrer, que sofra injustamente e não justamente. Então, o ponto aqui de Pedro, irmãos, é chamar os cristãos a fazerem o bem, a serem bons cidadãos, porque isso agrada a Deus, a terem um bom comportamento na sociedade, porque isso agrada a Deus, isso é o justo a ser feito. Mas se ainda assim eles forem levados para cortes, para serem julgados pela sua fé em Cristo, que eles não retalhem, que eles respeitem as autoridades e que se ainda assim eles não ganharem o favor das autoridades, que eles sofram praticando o bem, jamais praticando o mal. O grande exemplo disso, irmãos, é o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que é colocado aqui dos versículos 18 a 22, certo? Então, no versículo 18, ele começa aqui dizendo, pois também Cristo morreu. Então, o que é que Pedro está aqui dizendo? Que Cristo deu um exemplo, ele já havia usado o exemplo de Cristo, certo? E agora ele repete aqui. O grande exemplo de alguém que foi julgado por ter feito o certo, foi levado para as autoridades, tratou as autoridades com mansidão, com temor, com respeito, mas ainda assim foi condenado à morte, sem todavia pecar em momento algum. O grande exemplo disso é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo morreu uma única vez, e aqui então ele compara o sacrifício de Cristo com os sacrifícios do Antigo Testamento, mas mostrando que, ao contrário do Antigo Testamento, a morte de Cristo foi uma única vez, ela foi suficiente pelos pecados, e ele foi o justo pelos injustos. Então o Senhor Jesus Cristo morreu como justo para salvar injustos, para conduzir-vos ou nos reconciliar com Deus. Então esse é o grande exemplo de Cristo. Cristo pensou no bem do próximo. Cristo pensou naquilo que agradava a Deus. Cristo pensou na consequência de sofrer a injustiça, que é a reconciliação dos pecadores para com Deus. Então Cristo foi este grande exemplo. E agora, irmãos, Pedro vai dar também um exemplo de como essa atitude de Cristo, muito embora no início parecesse um sofrimento, ele resultou em glória, ele resultou em vitória, ele resultou em uma exaltação da parte de Deus. Então note, irmãos, que agora o versículo 18, ele vai fazer aqui uma digressão, em que Pedro vai desde a morte até a exaltação de Cristo. Note que o versículo 18 começa dizendo morto, ok? E ele termina falando aqui de Jesus à destra de Deus. Então note aqui, certo, todo o roteiro de Pedro. Ele vai falar que Jesus, ele sofreu injustamente no versículo 18, mas ele conquistou a glória no versículo 22. Dentro desse caminho aqui, irmãos, nós temos um dos textos
mais complicados de se entender no Novo Testamento. Você tem aqui aquele texto em que fala que o Senhor Jesus Cristo, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. E esse é um texto, irmãos, que tem causado bastante controvérsia. Há muitas posições diferentes quanto a isso. E eu trouxe aqui para vocês as principais posições naquilo que é chamado de descida ao Hades. Então, essa expressão descida ao Hades, irmãos, que se encontra em muitas versões do credo apostólico, que Jesus desceu à mansão dos mortos, ele desceu ao Hades. Então, ela expressa toda a controvérsia em torno desse texto que nós temos diante de nós. O que Jesus fez depois da sua morte? O texto aqui, aparentemente, ele nos diz que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, o que significa isso? O que significa essa ida de Jesus pregar aos espíritos em prisão? A posição católica, irmãos, diz que os espíritos em prisão são os espíritos que estão no seio de Abraão, mencionado por Jesus em Lucas 16, que é onde estavam os santos do Antigo Testamento. Então, os santos do Antigo Testamento estavam em um compartimento do Hades, certo? Então, o Hades era dividido entre o seio de Abraão e o inferno. Os santos do Antigo Testamento estavam no seio de Abraão. Jesus, então, morreu, veio proclamar a vitória ali ao seio de Abraão e levar o seio de Abraão, então, para o céu. A outra posição é a posição luterana, que diz que, na verdade, o Senhor Jesus Cristo foi ao inferno e não ao seio de Abraão, proclamar a sua vitória a Satanás e então levar cativo o cativeiro. Levar, então, estes santos, estes homens crentes para o céu. Então, a ida de Jesus pregar aos espíritos em prisão diz mais respeito a anjos caídos, certo? Ele foi lá pregar a estes anjos caídos, aos demônios, a sua vitória na cruz. A posição arminiana, e obviamente não é de todos os arminianos, mas a posição que muitos arminianos abraçam, é que Cristo desceu ao inferno para pregar o evangelho aos espíritos que nunca haviam ouvido o evangelho durante a sua vida, como muitos do Antigo Testamento, certo? Que jamais haviam ouvido o evangelho, eles receberam uma segunda chance. E então a posição de João Calvino é que a descida ao inferno de Cristo diz respeito aos sofrimentos da cruz. Então, Cristo sofreu o inferno na cruz do Calvário, certo? Então, isso foi a sua descida ao inferno. E ele, então, pregou aos espíritos em prisão, diz respeito ao seu ministério depois da sua cruz. Então, eu coloquei aqui as 4 principais posições, irmãos. Mas elas não são todas as posições, certo? E elas nem expressam, talvez eu possa até não estar expressando com tanta certeza assim, cada posição, visto que há muita variação entre elas. A minha sugestão é que você procure o artigo do professor Heber Carlos de Campos, certo? Do Centro de Pós-Graduação André Jumper, do Mackenzie. Ele escreveu um artigo para a Fides Reformata, muito elucidativo, eu penso que muito conclusivo sobre este assunto, onde ele apresenta todas as posições, os principais problemas delas e apresenta então a sua própria posição. Ele faz uma avaliação histórica, teológica e bíblica dessa questão a respeito da descida ao Hades, ok? Então aí na sua tela eu coloquei aí para vocês o nome do artigo. Você pode encontrar esse artigo na internet, no Google, ele está disponível gratuitamente. Então,
a minha posição pessoal quanto a esta questão, irmãos, ela é muito parecida com a posição do professor Heber Carlos de Campos, ok? Então deixe-me explicar para vocês aqui qual é a posição do professor Heber Campos e a posição que eu defendo, ok? A posição do professor Heber Campos é que o Senhor Jesus Cristo, ele foi morto, mas vivificado no Espírito Santo. Este Espírito aqui deveria estar com letra E maiúscula, ok? Então, aqui está se referindo à ressurreição de Cristo. Então, você tem textos de Romanos, por exemplo, que mostram que Jesus foi morto na carne, mas o Espírito Santo o vivificou. Isso, então, a expressão vivificado no Espírito diz respeito, então, à ressurreição de Cristo. Ele morreu, sim, mas ele ressuscitou por meio do Espírito Santo. Aí, então, no versículo 19, ele diz, no qual o quê? No qual, no Espírito. Então, o Senhor Jesus Cristo, no Espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Note, irmãos, que o foi está no passado e o pregou também, certo? Este também foi diz respeito ao tempo em que o Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo, foi pregar aos espíritos em prisão. Estes espíritos em prisão, noutro tempo, veja aqui, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então, a posição do professor Heber Carlos de Campos é que o Senhor Jesus Cristo pregou aos espíritos em prisão nos dias de Noé, por meio de Noé. Essa é uma posição defendida por outros teólogos, certo? E ela, então, aqui afirma, irmãos, que a expressão noutro tempo, ela é a mesma ou refere-se ao mesmo período em que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, o tempo em que Jesus pregou aos espíritos em prisão é este mesmo tempo do versículo 20 que fala noutro tempo. Por isso é que essa é uma posição muito parecida com a que eu defendo. A única diferença da minha posição para a do professor Heber Campos é que eu dou uma ênfase maior nessa partícula aqui, os quais. Os quais quem? Os espíritos em prisão. Aqui, irmãos, então, o noutro tempo não se refere ao tempo em que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão, como defende o professor Heber Campos. Para mim, o noutro tempo, ele se refere mais ao tempo em que os espíritos em prisão foram desobedientes a Deus. Então, ele está dizendo que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão e que estes espíritos em prisão, na época de Noé, eles foram desobedientes a Deus quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Então, o que o texto está dizendo é que Jesus pregou aos espíritos em prisão e que estes espíritos em prisão são os mesmos que Noé pregou para eles. Então, a minha interpretação, irmãos, é que os espíritos em prisão diz respeito a descrentes, certo? Dentro aqui do contexto, são os descrentes que
fazem oposição aos cristãos, que fazem oposição ao povo que segue a Deus. São os espíritos que perseguem homens como Noé, que perseguiram homens como Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo também pregou aos espíritos em prisão após a sua ressurreição. Então, Jesus foi morto, ressuscitou, pregou aos espíritos em prisão, ou seja, pregou para aqueles que eram hostis a ele, certo? E estes mesmos espíritos de prisão, em prisão, também rejeitaram a Noé, assim como rejeitaram ao Senhor Jesus Cristo. E assim como o dilúvio representou a salvação daqueles que estavam com Noé, o batismo também representa a salvação daqueles que estão com Cristo. Assim como o dilúvio representou a libertação daqueles que estavam com Noé para com os espíritos em prisão, aqueles que estão com Cristo são libertos dos espíritos em prisão, são libertos então da oposição contra o cristianismo e unidos-se a Cristo por meio do batismo. Por isso que o texto do versículo 21 diz que o batismo agora vos salva. Agora ele vos salva de quê? Não da remoção da imundícia da carne, ou seja, ele não é o batismo que causa regeneração, que transforma a nossa carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, o batismo, ele nos associa à ressurreição de Cristo e assim nós adquirimos uma boa consciência para com Deus e somos salvos então dos espíritos, ou somos então protegidos, resguardados contra aquilo que há de acontecer aos espíritos em prisão. Então, por que eu defendo isso? Porque espíritos, irmãos, é um termo que parece ser utilizado mais para pessoas e não para anjos. Não tem aqui nenhuma ideia de proclamação de vitória. Não há aqui nenhuma menção que a prisão é no inferno, ok? Então isso tudo é trabalho da mente, é criatividade de intérpretes. Nada aqui indica que essa prisão é no inferno, certo? Então, o que são espíritos em prisão? São pessoas que estão presas ao seu pecado, que estão presas à imundícia da sua carne, versículo 21. Eles estão presas de uma boa consciência para com Deus. Eles não têm acesso a isso. Eles são espíritos que não amam a Deus. Então, tanto a posição do professor Weber quanto a que eu defendi aqui são muito parecidas. A única diferença é que o professor Weber Campos entende que Jesus Cristo foi pregar aos espíritos em prisão na época de Noé. O Espírito Santo de Cristo estava em Noé. Eu entendo que esse pregar aos espíritos em prisão foi o ministério de pregação de Cristo após a sua ressurreição, que ele passou para os seus apóstolos, certo? Então, esse ministério de pregação aos espíritos em prisão, aqueles que se unem a Cristo, assim como aqueles que se uniram a Moisés, ou a Noé, desculpe, aqueles que se unem a Noé para apartar-se do dilúvio, aqueles que se unem a Cristo por meio do batismo, que nos identifica com a sua ressurreição, são então libertos, estão então protegidos, certo? Dos espíritos em prisão. E o versículo 22 encerra dizendo que depois de morrer, ressuscitar, pregar aos espíritos em prisão, Jesus foi para o céu e está à destra de Deus,
sendo-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está acima de anjos, acima de César. Então não se associe a César, não tema a César, não tema aos espíritos em prisão. Não se junte a eles, se junte ao Senhor Jesus Cristo. Se junte ao Senhor Jesus Cristo por meio do batismo e tenha certeza de que você está liberto de qualquer tipo de efeito decisivo da perseguição. Você será salvo no dia do juízo, ok? Então, na próxima aula, eu tento aqui recapitular e deixar em linhas mais claras tudo aquilo que nós vimos nessa aula e então avançar no nosso raciocínio. Então, fiquem com Deus. Até lá.